Estudo bíblico sobre a língua. O cuidado com a língua. Tiago 3,2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A nossa língua pode destruir vidas, portanto, sejamos cuidadosos com o que falamos. Tiago 3, 1-12 diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma língua procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Nesta lição, veremos o quanto o crente deve ser cuidadoso na maneira de falar com os outros. Tema do 3º capítulo da Epístola de Tiago, sobre um pequeno membro do nosso corpo, a língua. Este acanhado, mas poderoso órgão humano pode destruir ou edificar a vida das pessoas. Por isso, a nossa língua deve ser controlada pelo Espírito Santo, a fim de sermos canais de bênçãos para aqueles que nos ouvem. O rigor com os mestres. A palavra hebraica para mestre é rabi, cujo significado é meu mestre. Os mestres eram honrados em toda a comunidade judaica, gozando de grande respeito e prestígio. Na realidade, o ofício rabínico era uma das posições mais almejadas pelos judeus, pois era notória a influência dos mestres sobre as pessoas. Daí o porquê de muitos ambicionarem tal posição, e é exatamente alarmado por isso que Tiago inicia então o capítulo 3, referindo-se aos que acalentavam essa aspiração visando obter prestígio, privilégio e fama, a que tivessem cuidado. Antes de almejarmos o ministério da palavra, devemos estar cônscios de nossa responsabilidade e de que um dia o Altíssimo nos pedirá conta dos atos e dos talentos a nós dispensados. A seriedade com os mestres na igreja. Em Mateus 5,19 lemos sobre a advertência de Jesus quanto à seriedade e à fidelidade dos discípulos no ensino do Evangelho. Devido à sua importância, Jesus estabeleceu o ensino como um meio de propagar o Evangelho a toda criatura, e assim ordenou à sua igreja que fizesse seguidores do caminho pelo mundo. É interessante notarmos o paralelo que Tiago faz em relação à advertência proferida por Jesus em tempo anterior. Quem foi vocacionado para ser mestre não pode ter o espírito dos fariseus, mas o de Cristo. Perfeição que domina o corpo. Quem domina ou controla a sua língua sem cometer delitos, excetos, descontroles, julgamentos precipitados, difamações, etc., sem dúvida é perfeito.
O controle da língua significa que a pessoa tem a capacidade de controlar as demais áreas da vida, pois a língua é poderosa para também refrear todo o corpo. Quem tem domínio sobre a língua tem igualmente o coração preservado, pois a boca fala do que o coração está cheio. Discipline-se, faça um propósito com Deus e consigo mesmo. Não empreste os seus lábios para fazer o mal. As pequenas coisas no governo do todo. Tiago faz uma analogia acerca da nossa capacidade de usarmos a língua. Ele remete-nos ao exemplo do leme dos navios e do freio dos cavalos. Apesar de tais objetos serem pequenos, porém são fundamentais para controlar e dirigir transportes grandes e pesados. Assim, o apóstolo nos mostra que, apesar de pequena, a língua é capaz de realizar grandes empreendimentos, edificantes ou destrutivos. Como um pequeno membro é capaz de acender um bosque inteiro, a língua também é um fogo. Quantas pessoas não frequentam mais as nossas reuniões porque foram feridas com palavras? Você já se fez essa pergunta? É preciso usar nossa língua sabiamente, pois a morte e a vida estão no poder da língua. Grande parte dos incêndios nas florestas inicia-se através de uma pequena fagulha. Todavia, essa faísca lastra-se, podendo destruir grandes áreas de vegetação. Da mesma forma são as palavras por nós pronunciadas. Se não forem proclamadas com bom senso, muitas tragédias podem acontecer. Para dominar a língua, ainda no versículo 7, Tiago faz outra ilustração em relação ao tema do uso da língua. Ele mostra que a natureza humana conseguiu domar e adestrar as bestas feras, as aves, os répteis e os animais do mar. Mas a língua do ser humano até hoje não houve quem fosse capaz de dominar. Por esforço próprio, o homem não terá forças para domar o seu desejo e as suas vontades. Mas quando Deus passa a nos governar, a língua do crente deixa de ser um órgão de destruição e passa a ser um instrumento poderoso e abençoador, usado para o louvor da glória do Eterno. A fim de dominar a nossa língua, devemos entregar o nosso coração inteiramente ao Senhor, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Bênçãos e maldição. Tiago até reconhece a possibilidade de alguém usar a língua de modo ambíguo. Entretanto, deve a mesma língua que expressa o amor a Deus deixar-se usar para destruir pessoas? Apesar de Tiago dizer que tudo que existe obedece sua própria natureza, se experimentamos o nosso nascimento, tornamo-nos uma nova criatura, isto é, adquirimos outra natureza. Esta tem de ser manifesta em nosso falar e agir. Portanto, se você foi transformado pela graça de Deus, mediante a fé de Cristo, a sua língua não pode ser um instrumento maligno. A fofoca, a mentira, a calúnia e a difamação são obras carnais e não podem ter lugar em nossa vida. Exemplos da natureza. O líder da igreja de Jerusalém usa 2 exemplos da natureza para apontar a incoerência de agirmos duplamente. Tiago questiona a possibilidade de a fonte que jorra água doce jorrar igualmente água salgada. Para provar a impossibilidade natural deste fenômeno, Tiago pergunta de maneira retórica se uma figueira poderia produzir azeitonas e a videira figos. Naturalmente, a resposta é um sonoro não. Portanto, a pessoa que bendiz ao Senhor não maldiz o próximo. Se Deus é amor, como podemos odiar alguém? Uma única fonte. Aquele que bebe da água da vida não pode fazer jorrar água para a morte. Quem bebe da água limpa de Cristo não pode transbordar água suja. Portanto, a palavra proferida por um discípulo de Cristo deve edificar os irmãos, dar graça aos que ouvem e sarar quem se encontra ferido. Uma vez, Salomão disse que a boca do justo é manancial de vida e que as palavras da boca do homem são águas profundas. Tomemos o devido cuidado com a maneira como usamos a nossa língua. Não esqueçamos que no dia do juízo daremos conta a Deus de toda palavra ociosa proferida pela nossa boca. Mateus 12:36. Deus abençoe todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no meu canal
e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.